Tá o quê? Ah, mas não dá pra ver. Eu sei. Ah, tá. Entrei. Vê aí se não tá. Olá! Boa noite! Tá dando pra ouvir a musiquinha? Tá? Boa noite! Márcia, Mari, Marcelo já tá aqui, Carol, Mila, é isso? Moda feminina, Maria Cristina. Tudo bem, gente? Como passamos a semana? Correu tudo tranquilo de quinta pra cá? Boa noite, Mari. Bom você estar aqui. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Tô organizando minha cola aqui. Vamos ver se eu vou me entender com o meu rascunho. E Camila, tudo bem? Tamires, nossa, aumentou. Márcio, gente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Esperar só mais um cadinho pra gente começar. Quando eu vou visitar minha família lá no Rio, eles falam que eu tô muito mineira, com esse negócio de cadinho. Pega, né? Larissa! Hoje eu vi uma foto sua no Instagram linda, Larissa. Tem uns perfis que eu não sei o nome da pessoa. Entrou a Ana também. Tudo bom? Tudo bom, Ana? Briane. Saudade também. Essa pandemia a gente não pode, né? Ver as pessoas. Oi? Ué, por que será? Será que você mexeu em alguma coisa? Então, com essa pandemia a gente não consegue, né? Se encontrar, confraternizar. Se Deus quiser, vai passar. Júnior. Suzana. Retoledo. Martinha. Apareceu aqui o seu oi. Tá aí, não tá aí? Deu algum tilt ali. Entra, sai e entra de novo, né? Gente, o que vocês acharam desse tema, hein? Esse tema também é... Ei, Ana Carolina, tudo bem? Bom te ver aqui. Esse tema também é recorde, assim, no consultório de casos, sempre. E sempre com muitos conflitos, muitos questionamentos, né? Fora no dia a dia, as pessoas, né, que a gente encontra, é um pouco do que todo mundo vive, né? Ei, tia Ana, tudo bem? Oi, boa noite. Tia Ana foi a primeira a entrar hoje. Entrou primeiro que a tia Sônia. Oi, Ana. Ana Maria, agora é outra Ana. Renata, Camila. Gente, bem-vindos todos. Pati, bem-vinda. Família de novo aqui, marcando presença. Prima, tia. Que bom. Daniele. Né, Pati? Acho que é todo mundo um pouco, né? Cada um. Inclusive, eu vou pedir para vocês me ajudarem, né? A seguir aqui um fluxo, porque é tanta coisa. Eu fiz aqui um rascunho, nem sei se eu vou me entender.
para eu não me perder, né? Para eu conseguir abordar todos os desdobramentos desse assunto, porque tem muita coisa. Ah, obrigada, Paty, que lindo. É, um pouquinho longe, né? Tem que ser só online, que não é a mesma coisa, né? Adriana. Bom, vamos começar, né? Que a gente tinha marcado 8 horas. E aí o pessoal que for para entrar ainda vai entrando. Ei, Noêmia! Boa noite, bem-vindos, bem-vindas todos aqui. Nosso tema de hoje é status de relacionamento, né? Na verdade é só... Eu não sabia que tema eu ia colocar. Saudade também, tô com muita saudade da galera toda da família, muita mesmo. Nunca fiquei tanto tempo sem ver todo mundo, né? Mas vai passar, vamos acreditar que vai passar. Então, assim, eu sabia sobre o que eu queria falar, né? Eu sabia qual seria a proposta da live, mas não sabia como sintetizar isso. Tanto que vocês viram que tinham lá uns 2 subtítulos, né? Que é status de relacionamento e aí como lidar com relacionamento atual, ex, filhos e etc. Entra família, amigos. Então, eu vou tentar seguir uma ordem, mas fiquem à vontade para me sinalizar, ou tipo, Bruna, fala sobre o desdobramento dentro desse tema sobre isso, caso eu não fale, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu tirar a musiquinha aqui, que a gente já vai começar, para não desconcentrar. Então, vamos começar com o relacionamento atual, né? A pessoa que está vivendo um relacionamento, e aí a relação com o ex ou a ex do seu relacionamento atual. Vamos tentar não ficar confuso aqui, vou tentar colocar o mais claro possível. Primeiro, tudo que eu vou falar aqui tem que ser pautado, né, para a gente sempre ter um olhar, primeiro, de respeito, né? Se não houver respeito, a gente não consegue caminhar por entre esses relacionamentos, né, de ex, atual, né, com filhos. Então a gente precisa sempre entender que a base disso tudo vai ser o respeito. E a outra coisa, né, é a maturidade e a civilidade. É impossível a gente conseguir ter um relacionamento saudável, né, sem essa maturidade, sem essa civilidade entre as partes. Porque isso dá muita confusão, gente, isso dá muito problema. E isso tem a ver com uma live aí para trás que eu fiz, onde eu falei sobre os relacionamentos abusivos, onde a pessoa se sente na posse do outro, né? Então, se eu tenho um relacionamento atual e esse relacionamento tem uma história, aí eu vou falar primeiro do relacionamento do parceiro ou da parceira, né? Essa pessoa que já foi o relacionamento dele ou dela, não é seu ou sua inimiga, né? Não é seu inimigo ou sua inimiga. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem uma história. Não adianta você querer entrar na vida da pessoa e querer apagar esse passado ou agir como se esse passado nunca tivesse existido, né? Isso não é real, isso não é saudável. É legal a gente ficar em paz com essa história que a pessoa tem, assim como você, né? Essa pessoa tem um passado e eu também tenho um passado. Eu também tenho uma história. E aí eu não vou fingir que nada aconteceu, eu não vou fingir que eu gostei de alguém ou que eu convivi com alguém, assim como os familiares dessa pessoa. Porque quando você rompe um relacionamento, não necessariamente você tem que romper com todo mundo, né? Com os parentes, enfim, filhos que sejam, amigos. Porque assim, a não ser que seja uma situação que envolva todo mundo, né? Tem aí um constrangimento maior, mas do contrário, não precisa ser assim. Então, você não precisa ver os relacionamentos anteriores do seu atual ou da sua atual como inimigo ou inimiga. Agora, vamos entender que essa pessoa se coloca nessa postura, né? Essa pessoa que é ex se coloca nessa postura de rivalizar, de ser um inimigo. Aí já não é um problema seu, é um problema dessa pessoa. Mas cabe a você entrar nessa ou não. É aquela história. Se eu te dou um presente e você não aceita esse presente, de quem é o presente?
né? Então é importante a gente entender que eu não preciso aceitar tudo que me oferecem. Se a pessoa entra num processo de rivalizar, né, porque ainda se sente dono ou dona do seu atual parceiro, porque isso acontece, infelizmente, você não vai entrar nesse mesmo processo, né? É ideal que você ignore, que você desconstrua isso, por mais difícil que pareça, né? Não é que você vai ter sangue de barata, não. Mas você vai pensar o seguinte, essa pessoa tá com quem? Tá comigo. A escolha que essa pessoa fez hoje é de estar junto comigo. Então eu não posso ficar me sentindo ameaçada por esse passado. O ideal é que eu tente ter a melhor relação possível se houver esse contato. Geralmente isso acontece, aí vamos para o segundo tópico que eu tenho aqui, quando a pessoa atual da sua vida tem filhos, né? Filho ou filhos, né? Um ou mais. E aí tem que ter um contato maior com essa pessoa do passado. Então, não adianta você querer rivalizar com esses filhos. O ideal é que você tenha uma boa relação. Você não pode entrar na vida de uma pessoa e querer desconstruir tudo e querer bagunçar essa vida. O ideal é que você agregue coisas positivas. A Ana tá rindo porque eu usei esse exemplo já do presente, né, com ela. Viu? Ele é válido para tudo. Então, os filhos, né, que vão fazer parte da sua vida também, você entende que você tá entrando num relacionamento para dar certo, né, para esse relacionamento ir adiante. E se essa pessoa tem filhos, você vai tentar ter uma boa relação com esses filhos, aceitar esses filhos. Gente, filho é para sempre. O relacionamento que você tem com essa pessoa pode acabar, mas os filhos, sejam dele ou dela, ou seus, eles são para sempre. Não existe ex-filho, né? Tem ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, ex-namorada, ex-filho não. Então, se você entra nesse relacionamento já querendo fragmentar essa relação, né, do pai com os filhos ou da mãe com os filhos, repensa, né? E se você tá num relacionamento, você tem filhos, e a pessoa que você tá conhecendo não quer que seus filhos façam parte, ou seu filho faça parte disso, dê um passo atrás. A pessoa que tá com você, ela tem que te agregar coisas boas, e não querer te afastar ou querer dificultar a sua relação com os seus filhos. E, obviamente, a pessoa com quem você está, se ela tem filhos com a anterior ou o anterior, é natural que ele vai ter contato ou ela vai ter contato com essa pessoa. Não adianta também você querer afastar dos filhos para que não haja esse contato. Não vai ser saudável em hipótese alguma, né? É uma insegurança que aí você tem que trabalhar onde? Você tem que trabalhar no outro? Você tem que trabalhar exigindo que esse outro não tenha contato ou esteja menos com os filhos porque você está se sentindo ameaçado? Não. A resposta é, você vai trabalhar isso em você, porque é um problema seu, que você não está sabendo lidar. O tipo de sentimento que você tem por um filho e você tem por um relacionamento amoroso é totalmente diferente. Então, se você entra nessa de querer rivalizar, né, como se fosse ali uma disputa, já tá tudo errado, né? Como eu falei, filhos são para sempre. Independente se foi uma escolha, se aconteceu por um acidente, se não foi planejado, a partir do momento que ele existe na sua vida, é um comprometimento para sempre. Então, a pessoa que está com você, ela tem que agregar. E os seus filhos com o relacionamento, a mesma coisa, né? Você não vai colocar em segundo plano os filhos, embora cada um faça suas escolhas, em função dessa pessoa, que a gente quer que seja um relacionamento que vá durar. Mas a gente não sabe, né? Se isso vai acabar amanhã, se vai durar 10, 20 anos, a vida inteira, se você vai envelhecer ao lado dessa pessoa. Mas, né, o que isso pode, essa rejeição, caso aconteça, vai causar nos filhos, é muito grande. Então é importante que esses papéis estejam bem estabelecidos. Gente, essa coisa de filhos, de atual, de ex, tá claro. É porque a hora fica confuso, né? Sem a gente poder nominar claramente. Tá bem entendido isso aí, gente? Me dá um ok pra eu continuar. Então, essa parte de relacionamento da pessoa que tem filhos, né? Ah, e tem a questão dos parentes também. Vocês estão dando feedback positivo, ok. E tem a pessoa, não só com filhos, mas com parentes, por exemplo. Às vezes você também quer rivalizar com os parentes, né?
tipo com a mãe ou com os familiares, você quer que a pessoa dê menos atenção, ou então, às vezes, a pessoa não te recebe do jeito que você gostaria. Então, assim, é complicado você já entrar ali numa negativa, né? Eu acho que o ideal, antes de você entender que ali a relação não vai fluir, eu digo com os familiares do seu atual, quando você entende, ou da sua atual, né? Quando você realmente bateu o martelo de que aquela relação não vai ser boa, não vai fluir, mas você tem que ter tentado tudo antes para dar certo, para ser uma relação bacana, uma relação de respeito, que você não precisa gostar, não. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar, sim. Ter uma boa convivência, sim. Eu não sei se alguém aí já passou por isso. Mas assim, é muito ruim quando você fica dividido entre a pessoa com quem você se relaciona e os seus familiares. E a mesma coisa, óbvio, o outro. Então é muito ruim quando acontece essa situação de você ter que se dividir entre as duas partes, quando na verdade deveria ser uma unidade, né? Todo mundo fazer parte do mesmo grupo. Ei, Claudinha, deixa eu ver aqui que a Patrícia falou alguma coisa. Os filhos do meu ex ainda são meus sobrinhos. Sim. Não, exatamente. Não é porque você terminou o relacionamento que você vai romper com todo mundo. Porque essas pessoas, o seu relacionamento não deu certo, seja lá qual for a razão, né? E aí muitas vezes tem uma mágoa envolvida, enfim, coisas mal resolvidas, mas e o afeto que foi construído com esses familiares, sejam os filhos, sejam sogro, sogra, cunhado, cunhada, enfim, né? Primos que sejam. Esse vínculo que foi criado, esse afeto, ele não vai acabar porque o seu relacionamento não deu certo com a pessoa. Claro que tem um ou outro que toma as dores, né? Que muda um pouco, ok. Aí é de cada um. Mas de um modo geral, esse vínculo não é quebrado. E nem tem por que ser quebrado, né? É importante que você siga a sua vida mantendo essas boas relações, né? Na verdade, a vida é isso. É exatamente o que a gente tem, né, com as pessoas. A Maria Cristina está dizendo que já passou por isso. Então é muito ruim quando a pessoa que você está se relacionando, e essa pessoa pode ser você também, afasta, né, aquela pessoa dos familiares, né? Tipo, fragmenta mesmo, né? Faz com que essa relação deixe de ter o vínculo que tinha antes. Porque família é a nossa base, né? Existe família sem problema? Não existe. Toda família é problemática em algum grau, né? Toda família tem seus conflitos, mas de um modo geral é a nossa base, é de onde a gente vem, é para onde a gente sempre volta. Você pode estar muito bem, feliz da vida profissionalmente, no seu relacionamento, mas se alguma coisa desmoronar, a referência que você tem é a sua família, é para onde você volta, né? Por mais que você tenha conflito, por mais que você tenha problema. Então, se você entra num relacionamento para fragmentar a sua vida, tem alguma coisa errada. Aí já é um grande aditivo de que isso vai dar errado, né? Já é um componente que te mostra assim, epa, estou entrando num barquinho furado. E aí você, na hora da paixão, da empolgação, você fala, não, mas depois vai ficar tudo certo. Mas se no início a pessoa já mostrou sinais de que não vai ter uma boa relação, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou com seus irmãos, seja com quem for, liga o desconfiômetro, deixa a sirenezinha, pelo menos liga ali a luzinha amarela de atenção. Patrícia tá falou tudo, conheço gente que esqueceu a família. Infelizmente eu também conheço. E tem muitos casos assim. Na verdade, eu tenho assim um entendimento, né, pela própria psicologia, que ninguém muda ninguém. As pessoas, através de um determinado relacionamento, elas potencializam alguma coisa que elas já tinham e aquela pessoa só deu uma forcinha, né? Que a gente tem essa mania também de culpar a outra pessoa que chegou, né? Que é a pessoa, como é que a gente fala lá na nossa família? Fugiu agora, é o agregado. Lá na família a gente fala, todo mundo que chega é agregado. E a gente tem mania de culpar o agregado ou a agregada, né? Quem tá chegando agora. E não necessariamente, tá? Porque ninguém obriga ninguém a nada. A pessoa faz porque aquilo encaixou, porque aquilo bateu, né? Porque foi potencializado uma coisa que ela já tinha, mas até então ela não tinha meios, né? Ela não tinha como fazer aquilo ali brotar.
Sabrina tá falando, se não aceitar meus filhos, não tem a menor chance de continuar. Exato. E aí, Sabrina, o que é interessante a gente pensar, né? Pegar esse exemplo dela. Aí ela tá falando dos filhos dela. Pode acontecer de você se relacionar com alguém que tem filhos e é importante você ter esse mesmo olhar. Porque às vezes, uma coisa que acontece muito também é a pessoa entender que os seus filhos são importantes, os dele não. Até quando você tem filhos com seu atual relacionamento, e esse atual relacionamento tem filhos com relacionamento anterior, acontece da pessoa achar que os filhos que você tem com ele são mais importantes, têm mais direitos, e não é assim. Né? É filho, entende-se que é tudo igual. Ah, mas você pode ter assim um sentimento diferente por um filho ou por outro, no sentido de identificação, afinidade? Pode, mas entenda-se que você vai dar os mesmos direitos a todos. Você vai dar a mesma atenção a todos, ou, claro, tem aquela particularidade que pode ter um filho que necessite de uma atenção especial, enfim. Então, tudo é o bom senso. Viu? Hoje eu já vi que vai ser, ó, tô falando aqui sem respirar. Só um minutinho, gente. Eu me empolgo, é um caso sério. Então, o que acontece? É importante a gente ter esse entendimento de que o que vale pra gente, o que vale pros nossos, vale pro outro. O sofrimento que eu tenho se os meus filhos forem rejeitados, a mãe dos filhos do meu marido, do meu namorado, da minha esposa, né, o pai, vai sofrer também. Então, não tem por que eu querer provocar na pessoa um sofrimento que eu não quero ter. Né? Eu acho que é o mínimo que você pode ter de empatia. Por mais que você não goste da pessoa, por mais que você fale, não vou com a cara dessa pessoa. Ok, mas você não pode querer impor a ela um sofrimento ou uma condição por pura maldade ou por pura vaidade, por competição, para mostrar que os meus filhos têm mais atenção e que tá presente. Aí tem gente que tira foto, posta de propósito, né? Com a finalidade de ferir o outro. Então, assim, pra quê, né? Se todo mundo começa a viver de uma forma conflituosa, os próprios filhos desses relacionamentos sofrem. E aí ninguém pensa nisso no final das contas, né? Gente, se tem um relacionamento e tem filhos envolvidos, seja de uma parte ou de ambas as partes, tem que pisar no freio. Tem que pensar antes de agir, tem que entender que tem vidas ali em formação que vão ser afetadas, que vão crescer com sentimento de rejeição, que vão ter uma autoestima baixa. Então tem uma série de afetamentos que essa situação pode causar. Deixa eu ver aqui o que a Patrícia falou. Estou há 7 anos divorciada e ainda não me sinto segura em partilhar minha família. Esse é muito delicado, né? Eu acho assim, você tem que se sentir realmente segura, né? Para você se envolver num outro relacionamento, ou para você também desvincular, né, daquilo que você construiu e não deu certo, não especificamente pela pessoa, mas pelos sonhos que você tinha. Que quando você entra num relacionamento, você faz planos, você tem sonhos. E aí vai acontecer que quando esse relacionamento acaba, você pode até não pensar mais na pessoa, porque você tá bem resolvida quanto ao sentimento. Mas o que fica ali doendo é a frustração pelos planos que você não concretizou. Né? E aí você tem que entrar num processo novamente, ou aceitar que talvez nunca vá acontecer daquele jeito na sua vida. Né? A gente tem que considerar isso também. Não relacionamento, tá, gente? A gente pode ter relacionamento, mas não necessariamente você vai concretizar aqueles planos, né? Aquilo que você desejou, que você sempre quis. A gente... quanto mais jovem, né, a gente mais chance a gente tem de sonhar de uma maneira assim mais lúdica, né, menos realista. A maturidade vai mostrando pra gente que o mais importante não é esse floreado que a gente imagina, né? Mais importante é exatamente o que fica, os afetos, a essência, aquilo que você representa para o outro. É fato que todas as pessoas que passam pela nossa vida nos transformam de alguma forma, né? Elas contribuem com alguma coisa delas na gente. Isso é todo mundo, positiva ou negativamente. Imagina alguém com quem você se relaciona. Isso se torna muito maior, né? Isso se torna algo muito mais relevante. Então você tem que pensar que partezinha você está querendo deixar ali de presente na vida daquela pessoa, ainda que você continue com ela. Né? A gente está sempre incluindo alguma coisa. E aí você quer ser uma influência positiva, uma influência negativa, ainda que o outro não aceite a sua influência,
É a sua responsabilidade o que você está oferecendo. Então, em relação a filhos, como eu falei, é fundamental que haja esse entendimento. Tia Ana está falando, as experiências vão nos moldando. Exatamente. Por isso que a Bruna de hoje não é a mesma Bruna do, sei lá, de 6 meses atrás, do início da pandemia, do ano passado. Porque as experiências que eu vivi foram me transformando, assim como a todos vocês, né? Todas as experiências que vocês viveram foram transformando vocês. Só que, infelizmente, tem gente que prefere ficar sempre com a dor. Tem gente que prefere ficar com a parte ruim, ficar com a lamentação, ficar com a queixa, né? Tipo, não deu certo, eu sou um infeliz, nada dá certo comigo. Já falei isso também em outro momento. E tem gente que escolhe ser moldado de uma forma positiva. Ainda que tenha acontecido algo negativo, eu vou pensar assim, o que eu vou aprender com isso, né? Outra coisa, por pior que alguém tenha feito com você, não esquece que você o quê, gente? Vocês vão saber já porque eu falo isso direto. Não importa o que uma pessoa fez com você, por pior que seja, você, pontinho, pontinho, enquanto eu bebo água, alguém responde aí, alguém salva. Pode ser você também, Marcelo. Se ninguém escrever, você escreve aí. Você tô dando a dica. Você permitiu. Então a gente não pode entrar nesse processo de culpar o outro, que é o que a gente faz de primeiro, né? Você fala assim, nossa, mas essa pessoa foi horrível na minha vida, essa pessoa atrapalhou, criou confusão, mas quem deixou? Né? Foi você. Então é importante você ter essa consciência e fazer disso algo para que não permita nos próximos relacionamentos, né? Ou no próximo, enfim. Que tópico mais? E eu o quê? Eu não sei, não entendi, Tiana. Você. Hã? Ela respondeu um amigo, você será você. Ah, sim, exato. O Marcelo traduziu aqui, explicou. A Sabrina colocou permitiu, exatamente. A gente permitiu. Deixa eu ver aqui o outro tópico, só pra gente poder explorar tudo que eu separei. Tá. Aí tem uma outra situação também. Vamos entender que tem alguém aqui vivendo isso, ou se não tem, que a gente possa ajudar alguém que esteja vivendo, que não é ela que está num relacionamento novo. É o ex ou a ex que está num relacionamento novo. Aí é que a coisa pega, né? Porque aí a gente está falando da gente nesse lugar. Se o seu ex ou a sua ex está num relacionamento novo, independente de você estar, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa que entrou na vida do seu ex ou da sua ex não é sua inimiga, não é seu inimigo. A vida continua. Por isso que eu coloquei a frase lá, coloquei a pergunta, né? Vida que segue, né? Porque as pessoas usam muito essa frase, vida que segue. Mas será que segue? Será que você não está tão apegado àquela pessoa, às vezes nem é pelo sentimento, é pela posse, que você começa a enxergar essa pessoa atual como se fosse uma rival ou um rival? Isso que eu tô falando, gente, serve para homens e para mulheres. O que acontece é que no caso de mulheres, isso costuma ficar mais aparente. Patrícia tá dizendo, no meu caso é inimiga? Pode ser, mas aí pensa o seguinte, há casos e casos. Como eu falei em relação ao bom senso, pode ser que essa pessoa, que o seu ex-relacionamento, né, seja dele ou dela, está se envolvendo, não seja uma pessoa também simpática a você por alguma razão. Isso não quer dizer que você tem que declarar guerra. Quando um não quer, dois não brigam. Você está lá no seu canto, você não tem mais o que ver com essa pessoa. Claro, se você tem filhos com essa pessoa, aí cabe o bom senso. Vale para ela ou para ele, que é o atual ou a atual do seu ex, entender que filho é para sempre, né? E aí cabe também a você ter esse entendimento de que cabeça do outro a gente não manda. Se essa pessoa começar a agir de uma forma, no caso de ter filhos, né, que começa a se afastar dos filhos, começa a ter uma relação, né, mais distante, mais ausente, aí cabe a você tentar chamar essa pessoa para uma conversa. Quer dizer que você foi conversar com essa pessoa que tudo vai se resolver? Não. Mas você fez a sua parte.
Eu sei que isso na prática é muito difícil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que a gente tem que se conscientizar. A gente tem que trabalhar dentro da racionalidade e não deixar a emoção falar mais alto. Porque nessas horas, a emoção só atrapalha. Patrícia tá falando só porque meu ex-marido lembrava de mim e citava meu nome quase sempre. Então, é uma questão de maturidade, né? Eu acho assim, a pessoa que tá com você hoje, não vamos ser hipócritas de dizer que você quer que a pessoa fique lembrando o tempo inteiro do relacionamento anterior, né? Fique falando o nome da fulana ou do fulano. Não é isso que você quer que aconteça, porque a vida continua, o padrão é dali pra frente. Mas às vezes, quando existe uma relação de amizade que ficou, e às vezes até com a outra pessoa, né? Tipo, há uma amizade do anterior ou da anterior com você, que é atual. Por isso que eu pergunto se ficou claro, porque é muito ex-atual, o anterior é anterior. Pode ser que exista uma amizade. Eu conheço casos assim, eu acho muito bacana, eu acho muito saudável, né? Eu sempre tento pautar todos os relacionamentos, né, nisso e colocar para a pessoa que é o melhor caminho, né? Como eu falei, não tem por que ser inimigo. Então, gostar ninguém gosta, mas para ter uma conversa. Mais uma vez entra aí o diálogo. Senta e coloca, olha, isso tá me incomodando, isso não tá legal, não tá me fazendo bem ouvir você falar tanto dessa pessoa. E não criar inimizade com a pessoa, né? Não faz sentido. O que você tiver que resolver, você vai ter que resolver com a pessoa atual. Aí que eu falei que tem que entrar a maturidade, né? Tem que entrar esse entendimento de que essa pessoa não pode pagar pelo teu ciúme, não pode pagar pela tua insegurança, ou não pode pagar pela postura equivocada da pessoa que tá com você. Isso tá claro, gente? Porque existe um senso comum de que você culpe o outro. Ou por uma traição. Isso acontece também, né? A pessoa que tá com você te trai. Aí você vai ficar com raiva da pessoa com quem ela te traiu? Essa pessoa não tem vínculo com você. Agora, claro, se for uma pessoa conhecida, uma pessoa próxima, né? Uma amiga, um amigo, é diferente. Mas, de um modo geral, o seu problema é com o seu relacionamento. Então, é com ele ou com ela que você tem que resolver, né? E não ficar com ódio, virar inimigo ou inimiga dessa pessoa. A gente tem que agir com bom senso. Não adianta deixar a emoção bagunçar tudo. Deixa eu ver aqui. Berenice está falando. Triste quando o homem acha que a ex quer chamar a atenção. Gente, acontece de tudo. Acontece de tudo. Lidar com sentimento, relacionamento é difícil. Se fosse fácil, a gente não via tanto conflito por aí. É o que a gente mais vê. Eu trouxe esse tema porque eu tenho, assim, acho que quase todos os pacientes abordam esse tema de algum ângulo da história, né? De alguma posição da história. Alguns vivenciando como atual, outros como ex, como aquela pessoa que é pressionada dentro desse relacionamento. Então, realmente é muito difícil. E aí é importante você pensar assim, a postura discreta de quem não está mais naquele relacionamento é o ideal. Você não tem que querer provocar, chamar atenção, que tem gente que acaba fazendo de propósito, de maldade. Mas como eu falei, se alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é esse presente? Isso vale para tudo o tempo todo. A Jana tá falando, realmente temos que usar a razão nesses momentos. Sim, gente, a razão é a base. A gente não pode deixar a emoção decidir pela gente. Essa coisa de que a gente tem que ouvir o coração, isso é importante, mas não é esse coração emocional. Você tem que ouvir, na verdade, o seu íntimo. Você tem que ouvir aquela vozinha que vem lá de dentro. Mas a emoção em si, ela não tem muita segurança, ela não tem muita estabilidade, porque sentimento é uma coisa muito maleável. A razão já faz uma análise mais concreta, uma análise com mais pé no chão, com mais segurança. Os dois juntos é o ideal, né? Se a gente conseguir racionalizar aquela situação e colocar aí a emoção junto, se ela não estiver adoecida, né? Infelizmente, todos nós temos a emoção um pouco adoecida em alguma coisa, em algum grau. Quando ela está saudável, ok, ela pode fazer parte disso, né? Razão e emoção junto. Mas quem consegue, né? Manter razão e emoção no mesmo nível? A gente luta por isso. Não é impossível, mas também não é uma coisa que a gente consiga assim, num estalar de dedos, né? É uma construção, é um trabalho de médio a longo prazo. O que mais? Bom, deixa eu olhar aqui na minha cola. Que itens mais eu coloquei aqui? O atual do seu ex, tá. Eu já falei que o atual ou a
atual do seu ex não é sua ou seu inimigo, ok? O ex ou a ex do seu atual ou da sua atual não é seu ou sua inimiga. Então é importante a gente deixar isso claro. Se a pessoa se coloca nessa posição ou se existe um conflito entre vocês, gente, é uma outra história. Mas gratuitamente, só porque essa pessoa está se relacionando com o seu ex, ou só porque essa pessoa está se relacionando com o seu atual, o passado do seu atual, gratuitamente não quer dizer que sejam seus inimigos, tá? Ah, pode acontecer de você ter iniciado um relacionamento quando a pessoa ainda estava no outro? Pode. A gente sabe que existe, mas são casos particulares que eu digo o seguinte, se isso aconteceu, não vale nem a pena você perder tempo aí. Já é uma pessoa que não vale a pena, já tá saindo tarde da sua vida, né? Porque não teve respeito por você. Não analisando particularmente, né? Cada caso é um caso. Numa regra geral, se essa pessoa estava com você e começou a se relacionar com outra, ela não merece o seu respeito, não merece continuar na sua vida. E aí, às vezes, a gente dá muito ibope, né, para essa pessoa que não está merecendo, que não está valendo a pena. É bom o tema, né, Claudinha? É um tema para todo mundo, na verdade, né? Todo mundo tá numa posição, de alguma forma, nisso. Berenice está falando. Bruna, sua fala sobre os filhos serem para sempre é de muita importância. Escuto muita fala dos pais. Já é maior de idade. Exato, gente. Filho, não entra nessa de querer afastar, de querer atrapalhar a relação. Pelo contrário. Eu acho que você tem que tentar unir cada vez mais, né? Você tem que incentivar, porque aí você tem que se colocar no lugar. Analisa comigo. Se a pessoa com quem você está é suscetível à tua influência de afastá-lo ou afastá-la dos filhos, será que é uma pessoa que você pode confiar? Porque se essa pessoa não está tendo uma boa relação, não está tendo um cuidado, um senso de responsabilidade afetiva com os filhos, vai ter com você, é uma ilusão. Se você acha que você tem que afastar essa pessoa dos filhos, pode ter certeza que na primeira oportunidade alguém vai afastar essa pessoa de você. Então, é uma regra básica, é uma análise bem óbvia. O ideal é que você incentive essa pessoa, por quê? Você quer que a pessoa que esteja com você seja alguém cada vez melhor, né? Alguém que cresça com você. E se você quer que essa pessoa cresça, você não vai querer fazer com que ela tenha uma relação dificultosa com a família, com os filhos que sejam. Então é pra gente analisar se colocando em todos os lugares dessa situação. A gente não pode ser egoísta e pensar só na gente. Claro que você, quando tem um relacionamento com uma pessoa que tem filhos, né, e você não tem filhos, por exemplo, você tem que entender que você vai abrir mão de algumas coisas. Isso é natural. Faz parte do processo. A não ser que a pessoa tenha te escondido isso no início. Se você entrou no relacionamento enganado, repensa. Repensa também. Agora, do contrário, se essa pessoa deixou muito claro que ela tem filhos e você aceitou entrar nesse relacionamento, aceita. Aceita os filhos. Não tem jeito. Ah, mas os filhos, como eu ouço muito lá no consultório, a pessoa fala assim, ah, mas os filhos não me tratam bem, os filhos me chamam de bruxa, ou então assim, os filhos não me respeitam como padrasto. Eu ouço muito isso. Muito porque a mãe influencia, o pai influencia. Gente, você tá falando de criança. Você vai entrar na mesma vibe da criança, você vai rivalizar. O que você tem que fazer é dialogar muito com o seu parceiro, com a sua parceira, para que haja ali um clima de respeito. A sua casa ali é o seu território. Então, se esses filhos estão vindo para sua casa, para o ambiente, ele vai seguir aquelas regras. Agora, como eu falei, só um minutinho. Como eu falei, se a pessoa que está com você tem filhos de um relacionamento anterior, é natural que essa pessoa tenha contato com a mãe ou com o pai dos filhos, certo? E é bom que assim seja. Por quê? Esses filhos não têm culpa que não deu certo aquela relação. E esse pai e essa mãe, que estão separados, precisam falar a mesma linguagem pelo bem desses filhos. A gente bem sabe que não é isso que acontece na maioria dos casos, infelizmente. Mas é o padrão. O ideal é que a gente possa contribuir com esse padrão, que a gente tenha um entendimento, gente, de que isso é o saudável. E ter a segurança de que a pessoa terminou aquele relacionamento e tá com você porque ela quer. Se ela quisesse estar com o anterior ou com o anterior, ela estaria. Ah, mas e se?
mas esse não existe. Só te resta confiar. Você não tem outra escolha. A partir do momento que você está com aquela pessoa, a sua única opção é confiar. Se você vai viver um relacionamento para viver desconfiando dessa pessoa, vamos repensar também. O problema é que a gente vai alimentando muitos adoecimentos, né? Isso também poderia entrar naquela live dos comportamentos adoecidos. A gente vai alimentando um monte de minhoquinha na cabeça e quando vê, nada está fazendo sentido. Então é fundamental que você entenda isso. Essa pessoa vai ter, assim como você pode ser a pessoa que vai ter que ter contato com o ex ou a ex para conversar sobre os filhos. E o seu atual relacionamento também precisa aceitar. Também precisa entender que ali ninguém é dono de ninguém. As pessoas ficam ao lado da outra porque elas desejam estar, né? Porque elas querem. Então não cabe ao outro querer tirar isso da sua vida, querer decidir isso por você. Então é fundamental que haja esse entendimento de que a pessoa que você está tem um passado, assim como você tem um passado. Como eu falei lá no início, a gente não pode pegar uma borracha e apagar a história da pessoa ou fingir que não aconteceu. Né? Uma outra coisa que acontece às vezes, principalmente no início do relacionamento, é a pessoa às vezes falar o nome do outro ou da outra, né? Do anterior ou da anterior. Gente, pode acontecer. Ah, é a coisa mais agradável do universo? Não. Se eu for pensar só emocionalmente. Mas se eu for pensar racionalmente, né? Se eu conseguir internalizar um Buda dentro e ficar muito zen, eu vou pensar assim: poxa, a pessoa passou um tempo convivendo com aquela anterior, né? Ou com aquele anterior. É natural que pelo próprio vício da linguagem, pelo hábito, enfim, que a pessoa chame pelo nome. Isso pode acontecer para sempre? Não é bom que aconteça. Mas no início, se você racionalizar, você vai entender que isso é natural. Cabe também a cada um, né, se policiar, ter um pouco desse respeito. Chama todo mundo de amor. Tem gente que usa essa tática, né? Tem gente que faz isso, que pensa assim: vou chamar de amor, de docinho, meu bem, chuchu, que aí não tem erro, né? Mas, de qualquer forma, é legal que todas as pessoas que estão vivendo um relacionamento tentem ter o cuidado de não ferir o outro, né? E sempre se colocar no lugar. O que acontece com um pode acontecer com o outro. Ninguém está livre de viver uma situação, né? Ninguém está livre de passar por uma situação conflituosa, né? Um problema que tenha com o ex, com o atual, enfim. Então, que a gente consiga se colocar no lugar do outro. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para ver se eu vou abordar tudo dentro desse tema. Isso eu já falei. Outra coisa, gente. Para quem está vivendo um relacionamento que tem filhos com o relacionamento anterior, essa criança ou esse adolescente não é um protótipo do ex ou da ex. Não é uma miniatura. Não queiram ver essa pessoa na criança. Por mais que seja parecido, não façam isso. Porque essa criança ou esse adolescente não tem nada a ver com a história. É importante que você enxergue ele ou ela como um indivíduo. Alguém que é novo na sua vida. Alguém que você tem assim, uma folha em branco para construir uma relação nova com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, enfim, ou até com esse adulto, tá? Que você não fique o tempo inteiro referenciando a mãe ou o pai dessa criança, ou desse adolescente, ou dessa pessoa. Porque todo mundo tem, na verdade, todo mundo tem a sua individualidade, a sua particularidade. A gente não pode querer projetar aquela mágoa, aquele incômodo, aquele sentimento de ameaça dessa pessoa no filho ou na filha. Minha cara, né, Janaína? Né? Vocês estão se identificando aí, tô vendo. Graças a Deus, Ana Rita não tem. Não tem o quê? Madrasta? Gente, uma outra coisa. É muito complicado quando você tem os filhos e os seus filhos vão conviver com o atual ou a atual, né, do parceiro ou da parceira, do seu ex, no caso. É bem delicado, porque assim, você fica preocupado, né, sem saber como essa pessoa vai ser recebida, porque assim, a gente parte do princípio, qual é o padrão que eu acabei de falar? É que esses filhos sejam bem recebidos pela madrasta ou pelo padrasto,
né? Esse negócio de madrasta estigmatizado, né, dos contos de fadas são um problema. Mas vamos entender madrasta no bom sentido, né? Como alguém que pode até mesmo ser uma segunda mãe. Ah, nada com pai, sim. Na verdade, é complicado isso, né, Paty? No caso dela, que poderia ter um exemplo negativo, que poderia ter uma situação desagradável, o seu caso é bem particular, né, que é uma pessoa complicada. Mas, de um modo geral, é bom, né, que essa criança tenha contato com o pai, com a mãe, tenha uma boa relação. Mas então, como eu estava falando, partindo do princípio de que a madrasta ou padrasto vai receber muito bem esses filhos, essa criança, é a mesma coisa que você espera que aconteça, mas nem sempre acontece. Então você tem que reforçar esse comprometimento com o pai ou com a mãe, que são os reais responsáveis, né, por essa criança. Mas eu fico muito triste quando eu ouço histórias, né, no consultório ou no dia a dia, de pessoas que não aceitam os filhos, né, que querem realmente afastar, que querem rivalizar. É muito triste. Porque se a gente for pensar, se fosse o seu pai, né, se fosse a sua madrasta, se você gostaria que essa pessoa te afastasse do seu pai, não é tão difícil assim a gente se colocar no lugar daquela criança, ou se colocar até no lugar daquela mãe, né, que está sofrendo com a insegurança que o relacionamento acabou, ou se o filho ou a filha vai ser bem tratado, se vai ser bem recebido. Então, assim, a empatia, ela cabe em todas as situações aqui, né, para a gente entender que a gente não vive sozinho, né? A gente vive compartilhando a vida. E se a gente puder compartilhar o melhor de nós, né, com o outro, todo mundo vive bem. Você vai viver bem com o ex, vai viver bem com os filhos, com o atual, enfim. Ainda que a outra parte não tenha essa mesma postura, ainda que a outra parte esteja mais armado ou armada, né, se posicione de uma maneira resistente, você faz a sua parte. Repito, quando um não quer, dois não brigam. Então, se você não declarar, não aceitar ou a provocação, ou a resistência, ou aquela rivalidade, ela vai deixar de existir. O problema é que, na maioria dos casos, aceita. A Aninha não tem esse contato, né, com o pai. Na verdade, ela nem tem essa referência, né, Paty? Isso é ruim. E ela também não lembra ele. Isso também é bem bom. Eu tenho boadrasta. Você tem uma boadrasta, Claudinha? É muito legal, gente. Eu tenho também uma boadrasta. E assim, eu quero que seja sempre assim. Eu acho que eu sou uma boadrasta. Sou uma boadrasta? Sou. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem realmente que somar e se colocar no lugar do filho, se colocar no lugar do ex ou da ex, né? Não tem mesmo não, Paty. Então a gente tem que se colocar. Eu, Bruna, particular, não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos. Mas isso não significa que eu não posso ter esse olhar para uma mãe, qual o sentimento de uma mãe, né? Porque até geralmente a pessoa que é a ex ou o ex do atual não te conhece, né? Não te conhece como a pessoa com quem você está. Então é natural que haja às vezes uma insegurança, como vai ser com essa criança, mas eu acho que o ideal é que você demonstre que realmente isso vai acontecer de uma maneira saudável, de uma maneira amistosa. Vocês estão rindo, né? Sabrina tá falando, eu acho que eu fui uma boadrasta. Pois eu acho que é a consciência de cada um, né? Quem sabe. Quem é bom ou mal sabe, né? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência daquilo que você faz. E como eu falei da empatia, eu tenho que me colocar no lugar do meu enteado, pensar que se fosse comigo, né? Se eu fosse a mãe, ou se eu fosse o filho, né? Se a minha boadrasta, por exemplo, tentasse colocar o meu pai contra mim, o afastar, eu ia ficar muito triste. Graças a Deus não é assim, eu só tenho que agradecer. Então, assim, né, que culpa, na verdade, a pessoa que está com você tem que o relacionamento anterior não deu certo, né? Ou no caso do meu pai, que ficou viúvo. Então, a gente tem que ter o bom senso de enxergar. É tão bom quando a gente consegue se relacionar bem com as pessoas, né? Tão bom quando a gente não cria ou não alimenta inimizade. O ideal é que a gente fique bem, né, com as pessoas. Então, por que não ficar bem com as pessoas que são importantes para quem você ama? Se você quer bem a pessoa com quem você está, naturalmente você vai querer que ela fique bem com as pessoas que ela ama e não querer afastar, né? Isso vale também para a pessoa que está com a gente, né? De não querer fazer a mesma coisa com a gente em relação a filhos, familiares e etc. O que mais, gente? O que eu esqueci? Deixa eu ver aqui minha cola.
Os filhos, tá? Se você tem filhos. Eu já falei isso também, que se você tem filhos com a pessoa atual e essa pessoa tem filhos do relacionamento anterior, os seus filhos não são mais importantes e não são melhores que os outros filhos, né? Do outro relacionamento. E que você não tá competindo. Você entra num relacionamento para viver esse relacionamento e não para ter posse da pessoa e não para rivalizar com alguém. E aí quando eu falo com alguém é com a sogra. Tem muita gente, eu vou beber. Bem lembrado. Eu já tô sentindo a garganta arranhar. A Manu tá falando, uma pena, nem todos pensam dessa forma. Oi? Gente, só tem 7 minutos, passou rápido. Caramba, vamos fechar então. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Gente, tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu falei aqui nessa live, gente, não é utopia. Eu não tô falando isso porque o mundo é colorido, é cor-de-rosa. Eu sei que tudo isso é muito difícil. Mas a gente... o print? Foi? Mas a gente precisa dar o nosso melhor, e não é porque tá tudo errado lá fora, né? Ou porque muita gente faz errado, a gente vai fazer também. A gente tem que seguir sempre o bom padrão. A gente tem que seguir sempre pelo lado da saúde mental, da qualidade de vida, do bem-estar. Então não adianta a gente pensar que os outros não são assim, e que é difícil, e que você vai fazer igual. Qual a vantagem de você saber que tá errado e agir da mesma forma? Mas fulano faz isso comigo, eu vou fazer também? Né? Não faz sentido, não tem vantagem nisso. Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que não é simples se relacionar com pessoas anteriores do seu relacionamento, né? Ou com pessoas anteriores à sua vida. Às vezes isso é muito complicado, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar viver bem, a gente tem que tentar apaziguar as situações, a gente tem que tentar colocar mais amor, né? E não é uma frase clichê, que eu acho que o amor melhora tudo, né? Não tem nada que não melhore com o amor. Então é isso, é ampliar esse afeto, né? Nessa hora a emoção pode prevalecer no sentido de afeto, né? De você direcionar o afeto saudável e positivo. E sempre, a regra, gente, não é tão difícil, se coloca no lugar do outro. Se você está impondo uma situação que é só boa para você, esse relacionamento não vai ser saudável, esse relacionamento não vai à frente. E se você acha que a pessoa com quem você está não dá valor aos pais, eu tô falando de relações saudáveis, tá, gente? Não tem situações particulares, onde os pais têm uma relação conflituosa com os filhos. Vamos entender aqui uma relação padrão saudável. Se a pessoa com quem você está não valoriza os pais, né? Abre mão dos pais no sentido de respeito, de atenção, de convivência, tem alguma coisa errada aí. Então essa pessoa pode ter certeza que ela não vai se dedicar igualmente a você. Se a pessoa abre mão dos filhos, ela também não vai se dedicar bem a você. Porque se essas pessoas que são essenciais na vida dela, como pais e filhos, né, e aqueles familiares bem próximos, você pode ter certeza que ela não vai ter a mesma consideração com você. Então pensa bem se existe esse movimento de rivalizar ou de afastar a pessoa com quem você está, dos filhos, dos parentes, de modo geral, tá? Sogra, embora também tenha um estigma, não é inimiga. Sogro não é inimigo, nora não é inimiga, né? A gente tem que tentar ter boas relações, agregando sempre. Aquelas pessoas passam a ser também seus familiares, de alguma forma. Então, em vez de você querer rivalizar, quebrar a relação, né? Fazer com que a pessoa fique dividida, tenta ampliar, tenta unir, ficar todo mundo como uma grande família. Eu acho que isso é que é legal, né? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Coraçõezinhos. O melhor relacionamento é você com você. E aí começa a dar certo. Exato, Tia Ana. Eu sempre reforço isso. É a pura verdade. Tudo começa na gente. Eu falo isso insistentemente porque é a base de tudo. É onde tudo começa. Paty está falando. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. É a novela do Candinho. É exatamente isso. É uma outra coisa que eu acredito piamente, assim. Tudo na vida a gente pode transformar em algo bom. Basta você querer aprender com aquela situação, por pior que seja. Se te gerou um aprendizado, e tudo gera aprendizado, já valeu. Ela já deixou de ser ruim, né? Ela é só uma experiência, é só algo que você tá te fazendo crescer, tá te fazendo fortalecer, né? Já existe aquela frase clássica de Nietzsche: o que não me mata, me fortalece.
A Ieda tá falando que é muito complexo. É complexo. É tema para rodar. Bruna, parabéns. Muito bom poder ouvir tudo isso. Que legal. Gente, olha, muito obrigada. Quanto tempo falta, Marcelo? 3? Então, vou começar a me despedir. Muito obrigada por mais uma live aqui. Tô muito feliz. Adorei ver vocês aqui, tia Ana, Pati. Que bom. Participem mais vezes. Tô adorando vocês aqui. É muito bom ter a família da gente, como eu já falei, né? E aí, Pati, minha prima, a Ana, minha tia. Dá um beijo aí no meu tio Pinduca. Pati, dá um beijo na Rita, na Ana Rita, em todo mundo aí. Obrigada, Noêmia, foi bom. É bom porque tem esse complemento de vocês, essa troca é muito bacana. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Semana que vem... Ah, que bom, Pati. Podem, Mari, obrigada. Sabrina. Gente, obrigada, viu? Esse carinho me motiva, de verdade. Eu sei que eu falo isso, fica parecendo uma coisa... Tchau, Ana Carolina. Eu sei que fica repetitivo, mas é verdade. Isso realmente me motiva. Isso me deixa, assim, querendo continuar cada vez mais com esse trabalho aqui em conjunto. Márcia tá falando, minha sogra é minha segunda mãe. Tenho muito orgulho do meu marido por cuidar tão bem dela. Isso aí. Você tem orgulho, né? Se ele faz isso por ela, a chance dele fazer por você. Que bom. Gente, ó, obrigada. Semana que vem tem mais live. Não esquece, quem não se inscreveu ainda, lá no YouTube, Bruna Ferraz Psi, se inscreve. Amanhã já vai ter vídeo novo. Amém, tia Ana, obrigada. Dá um beijo no meu tio. A Claudinha tá falando que a live é a terapia. Tem gente que tá falando que é terapia de grupo, né? Que bom, que bom. Você tem essa proposta terapêutica, é sempre bom. Entra lá, amanhã vai ter vídeo novo lá no YouTube, sempre com alguma colocação curta, breve, né? Além das lives. Então se inscrevam, compartilhem pra gente seguir na nossa corrente do bem. Tem o Instagram também, né? Que vocês já estão. E vamos seguindo nesse fluxo. Podem me mandar sugestões de live. Temas que vocês queiram assim ouvir. Eu posso não falar de imediato, mas já tem vários lá na fila. E compartilhem com outras pessoas, porque quanto mais a gente conseguir ampliar, né, essas lives, esses vídeos, eu acho que a gente alcança mais pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, né? Que estão precisando de uma palavra. Às vezes elas não têm acesso a uma terapia, mas elas ouvem alguma coisa que dá um clique, né? Elas ouvem alguma coisa que conforta, que mostra para elas que elas não estão sozinhas. Então, por isso que eu sempre peço para compartilhar, né? Tanto os vídeos quanto as lives, um vai avisando o outro. E a live tá salva, quer dizer, eu vou salvar essa aqui ainda, se der tudo certo, mas geralmente elas ficam salvas, tá? E aí a gente vai complementando. Outra coisa muito legal, vocês depois mandarem no direct, né? Complemento, fazendo alguma pergunta ou uma colocação. É sempre interessante, é sempre útil. Amém, Márcia, vocês também. Tem gente que só martelando a cabeça. Tudo no seu tempo, né? Beijo, Mari. Adorei ter você aqui, viu? Tudo no seu tempo, né? A gente às vezes entende algumas coisas antes de alguém sempre vai entender alguma coisa antes da gente. E é legal a gente exercitar a paciência, né? Tentar mostrar para as pessoas que todo mundo pode evoluir, né? Todo mundo pode ser melhor. E não desistir de ninguém. Porque esse é o princípio da terapia, né? A gente não desiste de ninguém. Só que a pessoa também tem que querer. Então é importante que a gente respeite o tempo de cada um e que a gente não se ache quando a gente consegue entender alguma coisa antes do outro, pra gente não se achar, porque a gente não sabe o que o outro vive, né? Flavinha tá falando, sim, suas palavras nos confortam e nos preenchem. Obrigada, gente. Olha, eu acho que a gente tem que fazer bom uso daquilo que a gente tem de facilidade, né? Então, vamos fazer bom uso disso. Mas é real, assim, as pessoas têm uma necessidade muito grande, né, de se colocar, por isso que tá aí o CVV, né, aproveitando esse Setembro Amarelo. Vamos divulgar o 188, que às vezes a pessoa não tem oportunidade de falar com alguém naquele momento, e essa ligação salva, né? Então vamos divulgar aí.
Contagem regressiva. Essa contagem me deixa apreensiva. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Até semana que vem, no nosso encontro de quinta, que é de primeira categoria. Beijo, beijo, beijo. Mandem sugestões. Vou encerrar aqui.